Olá, paz e bem. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e é um grande prazer estar de novo com vocês aqui para fazer mais um vídeo sobre evangelização. Mais um vídeo voltado para as pastorais e para as nossas igrejas que estão vivendo esse momento tão difícil de pandemia. Antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva. É totalmente gratuito, você não paga nada. A sua inscrição vai nos ajudar muito a manter o canal. Vai ajudar para que o YouTube recomende os nossos vídeos para outras pessoas, para muitos católicos, para as pessoas cristãs. Então, por favor, dê o seu toquezinho aí em inscrever-se. E se você gostar desse vídeo ao final, compartilhe com os seus amigos, seus familiares, os seus companheiros de caminhada, os companheiros da comunidade, da paróquia. Vamos falar hoje sobre os desafios que a nossa igreja, que a ação pastoral está enfrentando nessa crise de pandemia. A comunidade paroquial é o lugar de encontro dos irmãos ao redor do banquete eucarístico. A comunidade paroquial continua sendo uma célula de cada igreja particular. Usar essa expressão célula para exemplificar as comunidades paroquiais vem desde o Concílio Vaticano II, no qual o decreto Apostolicam Acta Sitem, sob o apostolado dos leigos, reforça esse conceito a fim de pontuar o caráter de unidade dos fiéis em torno de um pastor. A razão de existir de uma paróquia passa pelo mandato evangelizador de ir a todas as criaturas e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Desse modo, todas as ações estruturais, organizacionais e sociais da nossa igreja devem girar em torno deste eixo central, que é a evangelização. Vamos abordar nesse vídeo os principais desafios pastorais que estamos vivendo pelas comunidades paroquiais nessa atualidade que se apresenta no mundo. O primeiro desafio que a gente está percebendo é a falta de esperança e ânimo pastoral. Por vezes nós encontramos comunidades que perderam a esperança, que estão cansadas, ou já não encontram mais ânimo para continuar na missão. São muitos os agentes pastorais que estão cansados e desanimados diante da situação causada pela pandemia de Covid-19 e outros por não verem resultados em suas ações de evangelização. Isso traz um profundo desânimo. A cada dia eles tomam sobre si, os poucos que ainda têm um pouco de ânimo, tomam para si as diversas atividades, pois não há pessoas que abracem as ações nas comunidades. As frases que eu mais ouço atualmente de companheiros, de colegas de outras pastorais, de colegas de outras comunidades, de outras paróquias, quando a gente fala nesse assunto, é a seguinte: ninguém quer trabalhar, as pessoas não querem se comprometer. Meu filho, é difícil ter novos agentes pastorais. O povo só quer festa, né? E agora nem festa está tendo, ou seja, o povo, uns estão receosos, outros estão com medo devido às próprias restrições que a pandemia tem trazido à nossa vida social, à igreja, à vida econômica e tudo. Então, realmente eu concordo sobre essa dificuldade de se encontrar pessoas que se comprometam com a evangelização e que o que eu não concordo muito é como está acontecendo o processo de engajamento. As próprias pastorais não estão sabendo convidar, não estão sabendo formar, não estão sabendo chamar pessoas para participarem dessa ação evangelizadora pastoral. É preciso a gente entender que a dinâmica da evangelização é uma coisa necessário fazer com que os agentes pastorais compreendam o caminho comum que todo batizado deve percorrer para tornar-se um evangelizador, para tornar-se um agente de pastoral. A gente não pode desejar que uma pessoa seja catequista, por exemplo, se ela não teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Isso seria muito prejudicial, seria uma tragédia
tanto para ela quanto para os catequizandos. Um outro exemplo, não se pode almejar que uma pessoa que não é dizimista se torne um agente da pastoral do dízimo. E o mais triste é que não é raro se encontrar situações como esta. Quando os agentes pastorais eles tomam consciência da urgência do anúncio querigmático, quando eles compreendem que já não podem ficar somente pensando em festas e pensando em construções, enquanto há milhares, milhões de pessoas que precisam fazer uma experiência com Deus, milhares, milhões de pessoas que estão passando por profundo sofrimento, sofrimento de doença, sofrimento de perda de familiares, de perda de pessoas queridas, sofrimento de perda de emprego, sofrimento de angústia, de ansiedade, de depressão. Então, essas pessoas estão precisando fazer uma experiência com Deus e a igreja, os agentes de pastorais, têm que ser esses agentes que possibilitem que as pessoas realizem essa experiência, que as pessoas solidifiquem sua fé, solidifiquem sua esperança. Então, quando os agentes de pastoral tiverem essa compreensão, a gente vai começar a fazer uma profunda mudança de mentalidade, que vai interferir positivamente em todo o processo de evangelização de toda a nossa igreja. A cultura evangelizadora ela tem que ser criativa na vida paroquial, e aí ela se transforma numa grande riqueza. Os líderes comunitários, os agentes de pastoral, os padres também precisam compreender o seu papel dentro da comunidade. E o que era antes um fardo, um grande desafio, começa a ser entendido então como uma missão, como um dom de Deus a serviço daqueles mais necessitados. E assim nós começaremos a perceber pessoas mais motivadas, comprometidas com a vida pastoral. Além da falta de esperança e a falta de ânimo pastoral, nós temos também um outro problema, que é o não comprometimento dos agentes de pastoral. Uma comunidade, ela funciona a partir da relação de corresponsabilidade entre os irmãos. Infelizmente, esse é um dos principais desafios enfrentados pelas paróquias. As pessoas, antes da pandemia e agora principalmente, tendem até a frequentar as celebrações eucarísticas de forma reduzida, é claro, vão em um ou outro evento paroquial, mas num número muito pequeno se compromete com o serviço pastoral. Ninguém quer responsabilidade, ninguém quer se comprometer, ninguém quer participar de uma pastoral porque acha que vai perder tempo e encontra mil e outros motivos para não estar capacitado, né? Não vai encontrar mil e um motivos para não se comprometer. E isso se deve a inúmeros fatores, como a rotina do dia a dia, essa rotina frenética que agora até reduziu, né? As pessoas estão mais em casa, e o próprio receio de estar se expondo na rua, na comunidade, e também a falta de sentimento de pertença. Muita gente frequenta anos e anos a mesma comunidade, a mesma paróquia, mas assim parece que não se sente pertencente àquela comunidade, àquela paróquia. Então falta desenvolver esse sentido de pertença. A comunidade me pertence e eu pertenço à comunidade. E ainda mais tem ainda a falta de identificação com o padre. Tem gente que não gosta do padre, tem gente que não gosta do coordenador, e tudo isso vai impactando. As pessoas não percebem que quando você está numa comunidade eclesial, não é pela figura do padre ou pela figura de um coordenador. Você está ali pela figura, por amor a Jesus Cristo. Então, é necessário que a gente repense tudo isso. Um outro desafio grande que estamos enfrentando é a pouca arrecadação do dízimo e das ofertas. O dízimo e as ofertas, elas são os principais meios de sustentação da comunidade. São os principais meios de sustento da missão evangelizadora da igreja. Porém, um dos maiores problemas que os administradores paroquiais estão encontrando é a arrecadação insuficiente frente às demandas financeiras da comunidade.
né? As igrejas agora estão abrindo, continuam pagando luz, continuam pagando água, continuam tendo que honrar os salários dos funcionários, as condutas do padre, tem que manter a casa paroquial, manter as estruturas paroquiais. Então tudo isso continua. E a arrecadação caindo. Então as causas são as mais diversas, né? As principais estão pouco investimento na educação dos fiéis em relação ao dízimo. Com a pandemia, parece que a gente deixou um pouquinho mais de estar motivando, de estar falando do dízimo para os nossos irmãos. A falta de formação até da pastoral do dízimo diante das novas tecnologias que estão acontecendo e principalmente uma falta de planejamento estratégico da pastoral do dízimo e das comunidades. É óbvio que a pandemia pegou todo mundo de calça curta, mas nós já tivemos aí praticamente um ano para reaprender a viver, para se readequar. O que não pode acontecer é nós ficarmos parados no tempo. Temos que colocar nossa criatividade, pedir a inspiração do Espírito Santo para que a gente possa continuar a missão. Um outro desafio é a dificuldade com as novas tecnologias. Para dialogar com a sociedade atual, nesse quadro de pandemia, em especial as novas gerações, os jovens, é necessário o domínio das novas tecnologias, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Telegram, dos aplicativos de mensagem, dos aplicativos de reuniões virtuais. Mas acontece que boa parte das comunidades e até das paróquias mesmo possui métodos de evangelização e divulgação de informações que não se comunicam com o universo digital, não se comunicam com essa nova realidade. Isso acaba deixando a comunidade com grande dificuldade em avançar em ações de evangelização e estratégias de arrecadação também do dízimo e das ofertas, em meio a esse momento de pandemia, que está sendo tão necessário essas ações. Um outro problema sério está sendo o acúmulo de funções por parte dos padres, do pároco, do administrador paroquial. A falta de lideranças paroquiais, né, e até o afastamento de algumas lideranças, e até o falecimento de muitas lideranças, causa uma outra dificuldade: o acúmulo de funções do pároco. Os nossos sacerdotes, que já são em números insuficientes diante da quantidade de comunidades que existem em cada paróquia e da quantidade de fiéis, eles tendem a se sobrecarregar de diversas atribuições, gerando desgaste e centralização de poder, dificultando a relação entre o pastor e as ovelhas. Um outro problema sério que as comunidades e as paróquias estão enfrentando e precisam reverter isso é não possuir um planejamento. O bom andamento de uma ação depende em grande parte de um planejamento estratégico, definido de um modo concreto. Né? Como eu falei antes, a pandemia nos pegou de calças curtas, foi uma coisa que ninguém esperava, mas já estava na hora, de forma virtual, sei lá, as comunidades procurarem sentar e planejar as ações diante dessa nova realidade que estamos vivendo. Né? São poucas as comunidades que possuem essa habilidade e que dificulta o processo de desenvolvimento e organização da paróquia, como um todo, das comunidades, tudo. Então, um dos pontos mais prejudicados por falta de planejamento é a pastoral de conjunto. As pastorais estão agindo de forma individualistas. As pastorais estão puxando cada um a brasa para sua sardinha, por falta de um planejamento conjunto. Né? Ficou muito difícil a realização das assembleias pastorais, mas é necessário se encontrar meios de se planejar as ações. O planejamento de evangelização permite que a comunidade saiba com clareza como se encontra na evangelização e quais são as suas metas e objetivos. Então, esse
bom andamento de uma ação depende, em grande parte, desse planejamento, que tem que ser definido de um jeito concreto. Se você pega a Bíblia, você vai ver lá no Evangelho o próprio Jesus dizendo que um homem, quando vai começar a questão de uma casa, primeiro tem que planejar, tem que fazer orçamento. Então, se até hoje a sua paróquia, a sua comunidade ainda não teve esse olhar atento para a importância de se construir um bom planejamento pastoral, essa situação precisa ser transformada. É preciso que se encontre meio de se sentar, ou presencialmente, com as devidas restrições, ou através de videoconferência, de forma online, procurar fazer um planejamento para esse ano de 2021, porque, infelizmente, as previsões, o quadro mostra que ainda esse ano as dificuldades causadas pelo Covid-19 serão muito grandes. Mesmo com a vacinação em massa, que ainda vai demorar muito conseguir vacinar toda a população, vai ter que continuar as restrições, vai ter que continuar os cuidados individuais e os cuidados coletivos de todas as pessoas. Então, tudo isso vai requer um bom planejamento pastoral. Isso pode ser a ferramenta, o instrumento mais eficaz para diminuir os impactos pós-pandemia para a igreja e para a evangelização. Além disso, pode possibilitar atrair novos fiéis, chamar de volta os fiéis que se encontram mais temerosos e inseguros para o retorno da vida pastoral. É necessário que esse planejamento englobe os meios, as condições paroquiais para que possa receber as pessoas de forma segura. Muitas estão sendo as mudanças provocadas pelo coronavírus. Até mesmo a nossa forma de evangelizar precisa ser alterada, sendo valorizado cada vez mais o relacionamento dos canais digitais. Nós, os agentes de pastoral, nós temos que ser presentes na vida das pessoas, mesmo à distância. E o único meio hoje são as redes sociais, são os meios que a tecnologia nos apresenta para que possamos usar. Não podemos esquecer da nossa essência e de que nós somos chamados a nos reunir novamente em torno da Eucaristia. É necessário um planejamento para que, nos diversos horários das missas, possamos atingir o maior número possível de pessoas da comunidade. Muitas igrejas aumentaram o número de missas durante a semana, uma boa opção, mas tudo isso requer um planejamento para receber as pessoas, planejamento para ter as condições adequadas e seguras para isso. E para que isso ocorra de uma maneira segura e tranquila para todos, é preciso sim que haja esse planejamento. A situação não está fácil, mas se nós nos voltarmos para Deus, se nós pedirmos a inspiração do Espírito Santo para a ação pastoral de cada uma das pastorais, para a ação pastoral de cada movimento, de cada grupo, eu tenho absoluta certeza que Deus vai providenciar, né? Os salmos são bem claros. Deus atende aquele que clama. Então, nós temos que realmente, a partir desse momento, pensar, planejar, começar a colocar as cabeças para pensar, para fazer um planejamento paroquial, contando que esse quadro de pandemia se estenda pelo menos até o final do ano. Deus queira, Deus ajude que isso tudo termine bem antes, mas nós temos que estar preparados. Se terminar antes, né, se a pandemia for erradicada da face da terra ainda mais cedo com a graça de Deus, tudo bem, a gente volta a como era antigamente. Mas agora a gente tem que estar realmente preparado para uma realidade mais dramática, mais crua. Então fica aqui minha mensagem aos agentes de pastorais, fica aqui minha mensagem aos padres, aos líderes. Precisamos trocar ideias, precisamos nos telefonar,
precisamos nos ligar, precisamos interagir, estar presente na vida do outro através das redes sociais e da forma que é possível. Um grande abraço a todos, até o próximo. Eu espero que esse vídeo ajude as comunidades, as pastorais, a melhorarem a sua missão evangelizadora tão necessária nesse momento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.